Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mensagem de Fátima. Eu sou Daniela Nogueira. Vamos falar sobre um dos acontecimentos mais marcantes da fé católica no século XX, que são as aparições de Nossa Senhora de Fátima em Fátima, Portugal. Estamos recebendo hoje o nosso convidado, professor Marcelo Gonçalves de Lima, que é licenciado em Filosofia e História, especialista em Teologia e mestre em Filosofia. Professor Marcelo, seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, Daniela, obrigado a você e a toda a nossa audiência. E eu aproveito para convidar você a curtir este vídeo aqui no YouTube da Arquidiocese de Fortaleza. Se você não é inscrito ainda no perfil da Arquidiocese aqui no YouTube, se inscreva para receber as notificações e não perder os conteúdos e os vídeos que nós estamos publicando com muita frequência. Também compartilhe este conteúdo. Bom, e para a gente começar, para a gente entender melhor as aparições, professor, queria que o senhor explicasse para a gente quem eram as 3 crianças envolvidas nas aparições, né, que começaram a ver realmente as aparições de Nossa Senhora de Fátima e como era a vida delas na comunidade na qual elas moravam. Lúcia, Jacinta e Francisco. Crianças muito simples, daquela realidade portuguesa dos inícios do século XX, né? É importante lembrar que Nossa Senhora, ela se manifesta não apenas a crianças, mas a crianças que participavam de um contexto social muito difícil. Portanto, famílias que trabalhavam em afazeres que eram muito comuns naquelas regiões do interior de Portugal, sobretudo porque aquela região de Fátima era uma região onde imperava naquele contexto uma pobreza muito grande. Então, crianças que tinham parentesco próximo, uma com 10 anos de idade, a Lúcia um pouquinho mais velha, o Francisco com 9 e a Jacinta com aproximadamente 7 anos. São crianças que participavam da realidade religiosa muito forte, porque Portugal é um país que sempre teve uma tradição católica muito importante, mas também crianças que, ao mesmo tempo, enfrentavam desafios socioeconômicos profundos. Então, são crianças que nascem no contexto de pobreza, mas são crianças que eram alimentadas, apesar das dificuldades, não obstante essas dificuldades no dia a dia, elas enfrentavam com muita lucidez, com muita tranquilidade e com a inocência que é própria desse contexto. Então, para resumir, crianças que enfrentavam os desafios próprios do dia a dia daquela realidade. E nesses desafios e desse cenário que o senhor menciona, professor, como se deu esse primeiro encontro? O encontro delas que a gente relembra neste mês de maio, em 13 de maio de 1917. O que o senhor avalia que mais chamou a atenção naquele momento, naquele cenário das primeiras aparições? Pois é, exatamente. 109 anos das aparições, né, nós estamos completando, e dentro desse contexto é importante lembrar que as crianças, ao retornarem, né, num contexto de brincadeiras, as crianças, e isso era muito comum, naquele contexto as crianças retornam brincando pelo caminho, né? Muitos relatos e documentários mostram isso, documentos de quando foram feitos os processos de beatificação e canonização, mostram que eles retornavam de um mandado daquilo que os pais os haviam orientado, e no caminho eles são interpelados por uma figura misteriosa para eles até então, que era a figura do anjo de Portugal. É assim que ele se manifesta àquelas crianças num primeiro momento. No primeiro momento, aquilo lhes causa um espanto, o que é extremamente natural, e depois as crianças começam a escutar palavras que elas percebem que não eram palavras comuns e também não vinham de uma realidade natural. Aos poucos, na sua inocência, eles vão percebendo que estão diante de um fenômeno diferente daquilo que era o seu dia a dia. Uma figura que se apresenta para eles como um anjo, aquele que vem do céu e que lhes traz aquilo que nós, no contexto religioso, chamamos de uma revelação dos céus, né? Portugal é um ambiente, repito, permeado pela fé católica. Mas estamos falando então, professor, a partir do seu relato, de 3 crianças que já tinham uma vida cristã iniciada, não eram 3 crianças que não sabiam nada de religião, mas pelo histórico familiar, de uma educação religiosa doméstica, elas já tinham essa educação cristã formada. Exatamente. Na verdade, é um processo, né? A gente sabe que quando nós estamos falando de crianças que ainda estavam na mais tenra idade, elas ainda estavam num processo de formação. Mas é interessante lembrar, alguns autores que estudam Fátima de maneira um pouco mais profunda dizem o seguinte, olha, Lúcia, ela já se destaca entre os outros
as outras crianças, por ser apenas em um mês, que foi o mês de agosto, a aparição não acontece no dia 13. Interessante, porque elas estavam já entrando em processo, nós teremos a oportunidade de aprofundar um pouco, de perseguição, porque as crianças foram impedidas em alguns momentos de terem acesso àquele local, conforme a notícia foi se espalhando, conforme a comunidade foi tomando conhecimento, aquele processo foi se tornando algo que as crianças não tinham mais o controle. Então chega um determinado momento em que elas não conseguem ir na data do dia 13, é o que acontece em agosto. Todos os outros meses, a aparição acontece rigorosamente conforme o pedido de Nossa Senhora, na mesma data, naquele mesmo local, naquele mesmo horário. Elas foram cumprir o acordo. Elas foram cumprir o acordo e o pacto com Nossa Senhora de maneira muito fiel. Maravilha. O senhor comentou há pouco sobre um dos pedidos, né, sobre uma das mensagens, que seria acerca da oração. Sim. Há também uma mensagem sobre a conversão, a visão do inferno. Como é que isso chega até as crianças? O senhor pode detalhar um pouquinho, professor? Perfeito, Daniela. E é muito importante lembrar isso para você que está nos acompanhando agora. Nós estamos falando de um contexto de revelação privada. É importante saber o que é isso. Uma revelação privada, ela significa, no final das contas, uma manifestação que ocorre pela vontade de Deus aos seres humanos, mas esta manifestação ela está subordinada à revelação maior, com R maiúsculo, que é a revelação manifestada na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, interpretada autenticamente pelo Sagrado Magistério. O que isso quer dizer? Que uma aparição de Nossa Senhora, por exemplo, ela, obviamente, ela não vem para acrescentar ou para retirar nada da revelação maior da Sagrada Escritura e da tradição. Não vem tomar esse lugar, Não né? vem tomar esse lugar. Nossa Senhora vem acentuar este ou aquele elemento da revelação. A revelação, no sentido pleno, com R maiúsculo, como tem dito, ela é de fé. Ela é o depósito da fé católica. Então, todo cristão, ele tem a obediência da fé diante da revelação. Mas as revelações privadas, como o caso das aparições, elas são elementos que são chamados a atenção por Nossa Senhora. Então, Daniela, quando você lembra da questão da oração, esse é um aspecto muito importante. Nossa Senhora não vem apontar para si mesma, ela vem apontar para Cristo. Cristo é o centro, porque ele é a grande revelação do Pai. Então, Nossa Senhora, numa aparição como essa que ocorre em Fátima aos pastorinhos, ela vem chamar a atenção para aspectos próprios do Evangelho. A oração, a penitência, a busca pela vida sacramental. Então, se um católico, ele se confessa e comunga, Nossa Senhora vem acentuar a importância de permanecer assim. A busca pela penitência, a busca pela oração, e aqui entra o aspecto do rosário. O rosário, ele é citado diversas vezes durante o processo das aparições de Fátima. É tanto que, ao ser questionada por Lúcia, ela responde a certa altura: eu sou a Senhora do Rosário. E, neste sentido, ela aponta para Cristo. Por quê? Porque o centro do Rosário, você que está aí nos acompanhando em casa, você sabe disso. O centro é Cristo. São João Paulo II, grande mariano que foi durante o seu pontificado, lembrava que os mistérios do Santo Rosário são os mistérios da vida de Cristo. E, portanto, quando Nossa Senhora pede a busca pela oração, e de maneira especial o rosário, ela está apontando para o seu Filho Jesus, em cada um dos seus aspectos, seja nos mistérios da alegria, chamados de mistérios gozosos do rosário, seja nos mistérios da dor, seja nos mistérios gloriosos, que lembram a ressurreição, ou seja nos mistérios da luz, que João Paulo II instituiu durante o seu pontificado. Então, é um aspecto muito importante esse que você me chama a atenção. Você vai meditando, né? Quando a gente vai rezando o texto, a gente vai meditando realmente sobre a vida do Cristo. É interessante quando o Senhor chama a atenção, porque a gente tem Maria, claro, né? Nas orações que a gente faz da Ave Maria, da Salve Rainha, mas quando ela chama a atenção, ela não puxa para ela, né? Ela não coloca o foco nela, né? Mas coloca o foco no filho. Eu queria só que o senhor detalhasse um pouquinho agora, professor, sobre essa visão do inferno que foi passada para as crianças, e imaginar e relatar, descrever sobre a sua avaliação, como é que isso chegou até elas e, consequentemente, até os adultos, já que houve relato disso. Perfeitamente.
A visão do inferno é uma dimensão que gera uma certa polêmica dentro do contexto das aparições de Fátima. Por quê? Porque nós vivemos um contexto onde as pessoas não compreendem bem qual é a finalidade desse procedimento. Quando Nossa Senhora mostra o inferno, aquilo num primeiro momento causa, como é de se esperar, um certo terror naquelas crianças. Elas se atemorizam diante do que veio. E quando a visão do inferno ela finaliza, Nossa Senhora diz a eles textualmente: vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Neste sentido, Nossa Senhora aponta para a necessidade da busca pela conversão. A visão do inferno ela aponta para a necessidade da conversão. E se você me permite, Daniela, e você que nos acompanha, nossa audiência tão qualificada da nossa Arquidiocese de Fortaleza, eu queria lançar mão um pouquinho da teologia de Santo Agostinho para entender esse aspecto. Santo Agostinho, ele reflete a respeito do problema do mal na sua filosofia e na sua teologia. E lá ele diz que o inferno ele se apresenta como uma realidade da ausência de Deus. As pessoas imaginam o inferno com aquela visão, que é uma visão absolutamente moderna, de pensar o inferno apenas como um lugar das chamas, porque o Evangelho Jesus apresenta com esta linguagem as chamas, o fogo. Maravilha, é interessante o senhor fazer essa menção ao contexto, porque a gente está falando de 1917, né? A Primeira Guerra foi em 1914, né, professor? O senhor entende mais de história do que eu, me corrija aí se estiver errado. É isso aí. Então a gente está no meio dessa guerra, e as aparições vão se estender até outubro, Perfeito. Que é quando acontece realmente a mensagem, o chamado do milagre do sol. E o que foi esse milagre do sol? Para a gente encerrar essa nossa conversa, que se a gente pudesse, se expandiria mais um pouco, né, professor? Mas explica para a gente, por gentileza. Maravilha. Fátima é uma riqueza. Se você imaginar de maio até outubro, Nossa Senhora vai de um apelo à conversão, passando pela necessidade da vida sacramental espiritual, passa pela visão do inferno, e o milagre do sol vem fazer um coroamento desse processo. Interessante que desde o tempo de Cristo as pessoas pedem sinais. Às vezes a pregação não contenta as pessoas, elas querem sinais. E o milagre do sol foi um grande sinal de que as aparições, de fato, elas traziam um componente sobrenatural muito forte. Já havia uma multidão acompanhando aquele processo no mês de outubro, e Nossa Senhora, portanto, faz com que, diante daquela multidão, do olhar daquela multidão, o sol ele começasse a aparentar, dançar diante de todos. Uma chuva que tinha ocorrido ao longo da madrugada, todo aquele ambiente, portanto, estava cheio de água, as pessoas enfrentaram a lama para chegar até ali, e de repente o sol, com todo o seu esplendor, ele coroa aquela aparição, trazendo não apenas a experiência de ter suas roupas secas pela presença forte do sol, mas também de fazer com que as pessoas olhassem e dissessem: aqui aconteceu algo sobrenatural. Muitos acreditaram, se converteram, buscaram a igreja, a vida sacramental, a partir do milagre do sol. Se você me permite, na Sagrada Escritura inteira, nós temos a presença daquele movimento de que Deus é simbolizado pelo sol. O sol da justiça, como diz o Evangelho de São Lucas, aquele que vem para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. Está no início do Evangelho de Lucas, que a igreja reza todos os dias durante as laudes, na liturgia das horas. Cristo é o sol da justiça. Quando Nossa Senhora manifesta o milagre do sol nas aparições, Daniela, e nossos queridos que nos acompanham nesse momento, Nossa Senhora aponta para a centralidade de Cristo. Fátima é uma aparição cristocêntrica. Nossa Senhora chama a atenção para o Filho, assim como fez em João, no capítulo 2, quando disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então é possível fazer uma interpretação, inclusive teológica, do milagre do sol. Aquele apontamento, porque as pessoas olhavam para o sol e visualizavam realidades do céu. Isso é bonito, porque as pessoas começavam a perceber que a aparição ela não se encerra em si mesma. A Virgem Maria vem e aponta para Cristo, aquele que é o sol da justiça. Maravilha. E falar sobre as aparições de Fátima acaba sendo um convite à renovação da nossa fé, um convite cada vez mais à oração. E eu agradeço ao professor Marcelo pela colaboração, pela riqueza nos detalhes e nas explicações. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Daniela, agradeço a você, agradeço a nossa audiência, os internautas, você que acompanha esse trabalho fantástico que a nossa Arquidiocese de Fortaleza tem feito com muita propriedade, com muito profissionalismo, e com certeza, você que é devoto de Nossa Senhora, a cada dia mais você vai crescendo na fé em Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, aquele para o qual ela, como mãe, nos aponta sempre. Conversão, mudança de vida, busca de santidade é a mensagem de Fátima para que possamos viver neste ano de maneira muito mais tranquila e muito mais orante. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar este conteúdo. Que Deus abençoe. Salve Maria.